Sem dúvida, constatamos a existência de uma diversidade de iniciativas acontecendo no cotidiano da saúde em diferentes municípios do país, seja no interior das instituições civis, seja nos organismos públicos, que procuram mostrar ao cidadão a necessidade de zelar pelo que é de interesse comum, pelo que é de todos. Desta maneira, torna-se imperativo ressoarmos aos quatro cantos que o SUS é de todos e para todos, sempre com muita ênfase. Muito mais do que na época em que os artífices e fundadores de nosso sistema público de saúde o idealizaram. O Manual do Gestor Municipal do SUS é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Roseni Pinheiro, coordenadora do LAPES, Laboratório de Pesquisa de Práticas de Integralidade em Saúde e professora associada do Instituto de Medicina Social da UERJ. E Conceição Souza Rocha, presidente do COSEMS Rio, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas. Abri um programa pegando um trecho aqui do manual que fala justamente da importância da gente lutar, da compreensão da importância da gente lutar pelo que é público, pelo que é de todos. Quando a gente está falando de gestão municipal do SUS, isso também é fundamental, né? A gente entender por que e para que o SUS existe e como ele está organizado. Sim, eu acho que a gente está falando de uma dimensão que diz respeito quais os valores que nós defendemos para viver em coletividade, né? E a saúde, ela constitui vamos dizer assim, um veio muito importante, não só de um compartilhamento, né, de um ideal de vida, mas, sobretudo, de um cuidado de um coletivo que carece de muita atenção e que carece de uma profunda reflexão sobre os rumos que estão tomando a própria sociedade, a comunidade ou, digamos, a sociedade como um todo. E aí a gente tem um subtítulo aqui, Manual do Gestor Municipal do SUS, Diálogos no Cotidiano, que já nos demonstra a intenção desse manual, dele ser bem prático, dele estar presente justamente nas questões do dia a dia dos gestores? Sim, ele surge da ideia, da demanda, né, dos demais secretários, demais colegas secretários, nas suas necessidades diárias, as dúvidas que surgem, né, no seu cotidiano sobre como organizar os serviços de saúde, né, como garantir o funcionamento desse serviço. Então, e isso vem muito no diálogo mesmo, busca a experiência de outros secretários, né? Então, é assim, e de técnicos. E a gente pensa, vendo isso, né, no nosso dia a dia também de vivência lá do COSEMS, nós precisamos arrumar um material que dê conta dessas necessidades diárias desses secretários. E aí nós começamos a pensar, né, num material que respondesse aquelas perguntas. Começamos a montar material, pensar o material a partir das dúvidas que estes secretários apresentavam no dia a dia, no Conselho, nas reuniões da CIB, nas reuniões da CIR. Aí daí a ideia de fazer ele dialogado com pessoas, né? Criar o personagem Olga, os apoiadores que são de fato. Na realidade, é isso que acontece, né? O personagem Olga, nós, e os apoiadores do COSEMS que existe, os demais secretários, aí esse diálogo super interessante, que nada mais é o nosso dia a dia, né? Nos Olga, municípios. Que representa, portanto, os secretários municipais. Ela representa na Vila SUS, na Vila SUS, que também foi criado, né? Todo o contexto foi criado, né? A Vila SUS seria o município, aí você tem os outros municípios que também tem outros personagens, um pouco para, de alguma maneira, a gente configurar. Uma região, e não é só a ideia do cenário, né? Mas cenário pode dar uma coisa assim lúdica, teatro, mas é esse contexto onde o lugar, ele é definidor, né, do modus operandi de que saúde que a gente quer, de que direito à saúde que a gente quer e de que afirmação da vida do que a gente quer, né? E a Olga é um pouco, porque também foi uma discussão, né, Conceição? Se era manual do secretário ou da secretaria
ou manual do secretário, secretária de saúde, né? Então, foi uma questão muito importante do manual, porque como a nossa produção, né, e isso é uma característica do laboratório também, é uma produção com aqueles que fazem, não só os atores são os autores desse processo. Então, quando você constrói, né, um material que vai servir, eu me lembrei um pouco assim do Eduardo Coutinho, né, que ele falava assim, eu faço documentário, não é para você fazer igual, eu quero que dê vontade em você de fazer o documentário. Então, esse manual foi pensado justamente isso, que dê vontade nele de fazer e defender o SUS no modo como a gente acredita e, de alguma maneira, como foi até colocado isso inicialmente, não só algo idealizado, mas algo como prática eficazes daquilo que, de fato, concretamente, nos atinge como pessoa. Uma prática do cotidiano, isso, né? E quando você fala da região, mais do que um cenário, que é uma região com características próprias, vocês se preocuparam também, não sei se dá para ver aqui, com características demográficas, socioeconômicas, com a presença de uma rede assistencial, que é tudo para a gente entender essa relação com a prática mesmo, né? Reproduzindo mesmo a nossa prática, né? O nosso dia a dia, as regiões de saúde, os municípios nas suas regiões, né? As dúvidas dos gestores ali e como organizar esse serviço, tanto dentro do seu município, como no regional, né? Na forma regional que os municípios acabam tendo a necessidade, que o SUS é construído assim, de se relacionar e de complementar essa atenção à saúde. Então, agora, a Olga tem uma coisa muito interessante que é falado aqui, que é colocado. Ela conhece a realidade de saúde do seu município e tem forte compromisso com a saúde pública. E depois, a partir daí, ela enfrenta desafios. Sim. Mas é quase como a percepção da necessidade desses pré-requisitos para que um gestor seja realmente um gestor do Sistema Único de Saúde, né? Ele tem que gostar, né? Ele tem que gostar, entender o que é o público, né? A importância da saúde pública, né? De defender o público, né? De defender, entender essa saúde como direito e não como benessezinhos, né? Serviços filantrópicos que põem aqui ou que põem ali, consultinhas que são arrumadas por A ou por B para poder atender a população, né? De você estruturar mesmo o serviço para poder estar garantindo esse direito, né? De estar construindo. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, que esse é o SUS que a gente tem que estruturar, né? Dentro do sistema mesmo, não dá para poder você ficar aí montando servicinhos de vender, consulta popular, consulta isso. Então, eu acho que o gestor ele tem que partir desse princípio, do direito. Se é um direito, eu sou obrigado a garantir. Eu tenho que garantir, eu tenho que me estruturar, tenho que organizar para poder estar ofertando esse serviço, esse direito. Eu iria um pouco mais além. Eu acho que talvez não. Eu acredito que o secretário ele tem que cultivar o sentimento pelo público, né? É um cultivo, esse processo E aí tem um componente que é fundamental, que tem a ver com integralidade também, que é a responsabilidade, né? A responsabilidade coletiva, que a responsabilidade pessoal não exime, né? Quer dizer, de que você tem uma atitude que, de alguma forma, você vai trabalhar no sentido de que aquele coletivo tem acesso a direitos, né? Ou não tenha, Ou né? não tem acesso a direitos, E isso muda né? tudo, porque a gente está falando não só de doença, falando de vida e morte. Exatamente. Né? Aí é entender o SUS, acho que em algum momento também o próprio professor Sérgio Arouca já falava, né, como um dos idealizadores, o SUS é um processo civilizatório, né? Quando a gente entende que ela tem essa característica, o gestor ele também compreende que ele se organizando dessa maneira, né, e tentando, de alguma forma, superar os desafios, né, do ponto de vista também vencer obstáculos, né, porque nós também pensamos, né, Conceição, que também não são para esse manual não são para todos os gestores. Por exemplo, gestores da capital pode se sentir meio assim, não é suficiente. Então, a gente também teve que fazer uma escolha. E a gente fez a escolha para a maioria, né? A maioria dos gestores, né? Ele está numa faixa de, o quê? 15, 20 mil habitantes, né? Municípios pequenos. Dos municípios pequenos. Né, e a gente também já tinha feito uma pesquisa antes do perfil, né?
Então, a maioria também esmagadora deles não tinha experiência alguma. Então, de fato, a gente tinha que construir um material que desse vontade nele de fazer. Porque o gestor geralmente é alguém que o político que é eleito chama para o trabalho, independente dele ter ou não essa experiência prévia, né? Sim. E por isso que eu acho que o manual se propõe realmente que ele seja didático na construção desse conhecimento, né? Quer dizer, aproximar mais ainda a ideia de ser para diálogos, né, cotidianos, é quanto mais próximo, né, de um cotidiano que ele desconhece, mas que ele interaja, né, do ponto de vista também, porque ele por si só ele não vai fazer milagre, o manual, né, Conceição? Embora, assim, a gente buscou, de alguma forma, dar uma textura, né, e aí a gente teve várias reuniões, é muito importante isso, né, também porque Conceição foi minha professora, né, então, assim, é uma pessoa que eu admiro profundamente, e justamente esse fato da gente reconhecer a potência, você tem que passar esse material por quem de fato faz, e aí a nossa tarefa, no caso da universidade acadêmica, é como a gente pode contribuir para cada vez mais dar uma validade dialógica desse material. O que a gente chama de validade dialógica? Que, de fato, o público que está sendo dirigido o manual, ele se reconheça nele. Ele seja amistoso, ele seja... Pô, não está me falando para ele inventar uma coisa, né? Então, isso já ajuda muito no processo. E aí tem que ver com a própria ideia do didatismo, né, do manual e da validação. Então, a participação dos gestores do COSEMES foi fundamental e sempre é fundamental num tipo de iniciação como essa. E ele é recente, não dá ainda para a gente ter alguma resposta de como que ele foi recebido ou não por alguns gestores, né? Não. O que o CONASEMES tem falado é que foi muito bem aceito por todos os gestores, mas assim, eu acho que a gente não tem uma avaliação. É cedo ainda, né? É cedo, né, para falar qual o impacto dele, né? Foi lançado em janeiro, né? Foi lançado em janeiro, 19 de janeiro. Sempre tendo também uma rotatividade né? grande que acontece nos gestores, né? Já está começando, né? Já teve, né, esses gestores que assumiram, houve uma grande mudança, né? Em torno de 80%. Aqui no Rio de Janeiro, acho que foi 86% de mudança dos gestores. Então, novos gestores mesmo, pessoas que, a maioria que não tinha ainda ocupado, né, o cargo de secretário. E, então, assim, é pensado para esses gestores, né? Que chega já pensando nessa mudança, que foi que a gente trouxe o cotidiano dos demais gestores para poder que seriam as mesmas dúvidas destes novos gestores. E a gente abriu o programa falando do SUS e acho que o próximo bloco a gente pode se dedicar também agora ao SUS, porque ele é brilhante, mas é complexo. Ou talvez brilhante por ser complexo. E eu acho que o manual ele se preocupa com isso também, né? Trazer a realidade do Sistema Único de Saúde para o dia a dia da gestão dos nossos gestores municipais. No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o Manual do Gestor Municipal do SUS. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Roseni Pinheiro e Conceição Souza Rocha. Antes de falar de como o manual foi dividido para dar conta dessa complexidade do SUS, em determinado momento, ainda falando da questão dos diálogos, fala-se que o gestor precisa ter diálogo com o controle social, ou seja, com a comunidade, sociedade organizada, com os profissionais da saúde, com a sua equipe de direção, com seus pares na gestão da saúde, com seus pares na gestão do município e na relação do Estado e com a União, e com os poderes legislativo, judiciário e com a Comissão da Saúde. Eu acho que isso dá uma dimensão de como ele não está sozinho, mas, ao mesmo tempo, de como ele precisa aprender a dar conta de todas essas interfaces, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente, cidadão comum, não se dá conta dessa complexidade, né? É um cargo extremamente, né, que exige uma formação extremamente complexa, né? E, na realidade, não é entendido que é dessa forma, né? E, então, assim, daí surgirem estas dificuldades. Como você falou no início, né? Ninguém é formado, é preparado para ser o secretário de saúde, né? É convidado, é um cargo político, né? É convidado uma pessoa da confiança do prefeito, que muitas das vezes não é levado em consideração qual que é a formação dele, qual que é o preparo dele, né? E você, aí, no momento, se depara com essa complexidade que é
o Sistema Único de Saúde, né? E a administração pública, né? A gestão pública ela é extremamente complexa. Então, assim, eu falo que é um dos cargos, né, da administração mais complexos que eu já ocupei na minha vida. E, assim, e como não ter um preparo, uma formação para poder ocupar um cargo desse? Daí a necessidade de ficar construindo material, né? Quando fala desses diálogos todos, você mediar com todos esses espaços, aí, você imagina qual o preparo que você tem que ter para poder estar dialogando em cada espaço deles. E o Manuel também deixa claro que a gente está falando aqui de um cargo que é político, como você mencionou agora, que tem uma questão ética muito grande, que a gente falou aqui no início do programa, o comprometimento com o público, o comprometimento com a vida, o comprometimento com o Sistema Único de Saúde, e que é técnico também, porque ele precisa dar conta de uma série de questões que são técnicas no dia a dia. Exatamente. E aí a gente entra nessa outra preocupação, talvez a maior delas, não menosprezando as outras, que é que o gestor, com ou sem preparo, possa entender o dia a dia da relação com o Sistema Único de Saúde. 3 partes. Na primeira, gestão municipal do SUS. A segunda, atenção básica e vigilância do município. A terceira, redes regionalizadas de atenção à saúde. Por que a primeira parte, gestão municipal do SUS, é importante para a gente entender como que esse manual se desenvolve? Primeiro, assim, para você entender como, né, você chegou, como que eu vou organizar, né, como que eu vou garantir esse direito para o meu cidadão, né? Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que entender o que é ser esse gestor municipal de saúde, né, que você tem que entender que você é o responsável pela garantia do acesso, né, por estar organizando e executando políticas para a garantia do acesso do cidadão a um direito. Então, e estruturar essa rede municipal para isso. Não é só dentro da gestão municipal, não é só dentro do município que você vai dar conta desse direito. Você precisa, né, de se expandir para a região e muitas das vezes para o Estado, né? Então, assim, como organizar esses serviços? Aí você começa... no básico, onde que eu começo? Né? Como que eu estruturo a primeira coisa? Eu parto da atenção básica, né? do entendimento que eu preciso de organizar a grande porta de entrada do sistema, que é a atenção básica, né? E a grande ordenadora do próprio sistema. E aí vou organizando a rede interna, a rede de assistência à saúde dentro do município, né? Que muitas das vezes as pessoas não entendem que precisa organizar essa rede interna de assistência à saúde, que acha que é só a região. Eu acho que o que a Conceição está colocando, e por isso que eu provoquei até ela para iniciar a resposta, na verdade, eu entendo que a gente parte por uma politização da técnica. Quando você politiza a técnica, aí politizar no sentido daquilo que eu acho mais nobre, quando a gente chama de política, é o outro, né? Porque não dá para você fazer política sozinho, né? Você faz em relação ao outro. E não é da politicagem ou a cultura política, mas é no sentido arendtidiano mesmo, né? Nós somos humanos e, por isso, somos seres políticos. E essa politicidade, ela se dá justamente em função de que você não está isolado do mundo. Então, cada ação sua vai requerer, né, um movimento de escuta, um movimento de uma leitura mais atenta, um movimento de um olhar, um movimento de correção, né, de retidão. Você não pode entender, mas você sabe que isso não pode ser feito, né? E aí é um exercício ético, político, formativo e pedagógico de qualquer um que trabalha na saúde. Eu acho que não só de um secretário, mas de um professor que ensina políticas de saúde, de que modo eu posso compreender esse universo e fazer com que eu crie uma linha não é linha de produção, mas uma linha de construção, né, de um entendimento. Você ajuda cada um que está integrando a rede e aí inclui esse usuário também, porque é muito importante a gente ter clareza que não dá para também fazer essas divisões que comumente se faz, né, que mais discriciona do que agrega valor do ponto de vista de algum momento de decisão. Por exemplo, você tem um Conselho Municipal de Saúde. O gestor tem que entender
que a participação é um princípio originário do Sistema Único de Saúde. Tem as instâncias de deliberação. Então, a ideia da democracia, se a gente pega os originários do Sistema Único, né, toda a mobilização se deu exatamente da Carta da Saúde como uma questão democrática. É interessante, né? Você cometeu um ato falho que eu queria pegar aqui, que você falou. Tá bom. Você falou da produção e depois trocou para a palavra construção. Isso me remeteu um momento que a gente vive e até o andar do mundo em relação a economizar tudo. Tudo tem que demonstrar que tem lucro ou que tem eficácia e eficiência. E tudo que a gente falou em termos éticos acaba ficando secundário. Como lidar com isso também está aqui, né? Porque apesar de você ter essa compreensão ética da sua função de gestor, você está todo amarrado por uma série de questões que você precisa ou de financiamento ou de prestação de contas. Isso também torna mais complexo essa missão, digamos, né? Essa responsabilidade. Essa responsabilidade. Você só tem que tomar um cuidado aí, que às vezes as pessoas falam muito assim, mas que economia isso vai gerar, né? Sim. Ou que lucro isso vai trazer? Você diz, não, isso tem que trazer retorno, meu lucro é o retorno social, né? O benefício do cidadão, né? O retorno é esse, né? Então, não estou falando, por isso que a gente fala, o investimento não é gasto, né? É um investimento em saúde, né? Então, é esse entendimento que eu acho também que a gente tem que ter, né? Não se fala em Mas economia, o gestor deve né? sofrer muitas pressões para o oposto, né? Para ser mais, produtivo, para fazer mais com menos, que ultimamente tem se ouvido muito. Para poder, né? Mas eu acho que a gente já faz o tempo inteiro isso, né? Porque com esse subfinanciamento do sistema e a gente dá conta do que a gente dá, a gente faz muito mais com muito menos mesmo, né? Se você vê hoje o que o público produz e o que o setor privado produz, o setor privado fica com responsabilidade mais ou menos de 53%, né? E o público mais ou menos 47%. Mas o que o público oferece? Muito mais do que consultas, né? Do que só exames ou coisas assim, né? Um sistema completo. Então, eu acredito que a gente é bem eficiente, sim. A gente faz muito mais com muito menos, né? E para a gente ter um país saudável e produtivo, é preciso que as pessoas estejam felizes, né? Porque saúde é sinônimo de felicidade, e isso se esquece, né? Me permite uma parte, quando você falou do ato falho, né? Da produção e da construção, a gente também precisa ter em conta dessa produção. E aí a gente também tem que fazer uma crítica a essa produção, né? Porque a gente também tem que definir qual o projeto de felicidade que a gente quer, né? E esse projeto de felicidade na saúde, ele tem que ter uma abertura também de diálogo, né? Por isso que eu estou cada vez mais, eu tento, não é fugindo de uma perspectiva econômica, ao contrário, eu estou defendendo que a gente talvez tenha que pensar numa outra economia política, uma economia mais solidária, uma economia de cooperação e uma economia que seja recompensada também. Porque a gente sempre trabalhou com a ideia de escassez, né? Ou seja, o mínimo é o teto. Isso é muito complicado na saúde, porque no Estado de Direito, direitos é ter mais direitos, então sempre vai ter. Então, quando hoje a população está aumentando a esperança de vida, ela está envelhecendo mais. Então, as doenças crônicas vão passar a ser o mote. Então, isso tudo vai acarrear, né? Mais gastos, mais mobilização, criação de novas profissões, né? Se a gente pensar um tempo atrás que não existia fisioterapia, nem existia terapia ocupacional, que ou veio da enfermagem ou veio de outras profissões, cada vez mais você vai estar aumentando e ampliando. A questão é que me parece que há uma incompreensão compulsiva de que isso gera gasto, que é um equívoco e normalmente isso me parece que tem uma relação muito com uma visão muito, digamos assim, de calculabilidade do que propriamente de uma eficácia social. Isso é um problema que eu acho que é grave e que a gente está vivenciando isso hoje. E que acaba recaindo sobre a cabeça de um gestor, quando a função dele, como vimos aqui, é fazer que o público seja efetivado em direito. Por isso, longa vida ao Manual do Gestor Municipal do SUS. E aos gestores também. E aos gestores também. E que a gente possa, com o tempo, fazer um novo programa já e sim, vendo como é que isso aconteceu na prática, como é que ele vai evoluir, né, que questões a gente... Porque é um manual, creio, vivo, né? Assim como a saúde e as relações. É um direito vivo.
parabéns e muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco hoje. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.